Olá, bem, hoje eu tô aqui pra falar sobre a Rota da Ganância de ReZero. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu não achei nenhum no YouTube, ou pelo menos praticamente nenhum, só um gringo, mas é gringo, né, então tanto faz. O autor de ReZero, ele tem a tradição de fazer uma rota alternativa todo ano, né, especificamente no dia 1º de abril, porque é o aniversário do Subaru. Cada rota tá ligada a um pecado capital, e até o momento atual ele possuiu 6 rotas. A da preguiça, a do orgulho, a da ira, a da gula e a da luxúria. Porém, ele apagou a da luxúria, whatever. E a da ganância, que é a que eu vou falar hoje. Bom, essa rota alternativa, ela se passa logo depois que o Subaru aceita o contrato da Ekidna, caso ele aceitasse, né? A história já começa com ele contando sobre a quantidade de vezes que ele morreu, que não é um número muito amigável, né? O cara morreu 100 milhões de vezes. Inclusive, eu acho que o autor exagerou pra caralho aí, mas tudo bem. Depois de morrer tantas vezes, a mente do cara tava um pedaço de lixo. Ele tava completamente acabado. Ele acorda em um dia qualquer na mansão do Roswell. Como ele tava muito cansado, ele vai até o banheiro lavar a cara. Mas ele tava com uma expressão de alguém que tava prestes a colapsar. Ele tenta sorrir, só que ele não consegue. Então, como o cara tem um ego muito grande, né, uma compaixão própria de se invejar, ele fala que se ele não consegue sorrir, ele merece morrer. O cara se ama. Ele aparentemente não tem mais apreço nenhum pela própria vida. Após dizer essas palavras, ele consegue dar um sorriso, mesmo sendo horrível. Logo depois de treinar o sorriso no espelho, ele segura um pingente que a Ekidna tinha dado pra ele logo depois que eles fizeram o contrato. Aparentemente esse pingente teletransporta ele para o mundo lá dos sonhos onde ele encontra a Ekidna. Quando ele chega lá, ele introduz a conversa bebendo aquele típico chá maravilhoso dela, né? Feito de fluido, super saudável. Ela reclama que ele não dá oi pra ela quando ele chega lá. Ele retruca dizendo que ele não precisa, já que ela fica bisbilhotando a mente dele dia e noite sem parar. Depois de um monte de conversa desnecessária para a história, ele decide ir embora de lá. Mas antes dele ir, ela pede para ele ficar mais um pouco, já que o tempo de lá não passa, comparado ao tempo da realidade normal. Antes dele sair de lá, ele pergunta pra ela por que ela não negou quando ele disse que ela ficava espionando ele o tempo inteiro. Ela responde que só não espiona ele quando ele tá tomando banho. Ah tá. Ela fala que não é tão fácil quanto parece parar de olhar pra ele, até porque isso faz parte do contrato entre os dois. Então ele diz que vai parar de usar o pingente sempre que ele for no banheiro. Depois de dizer isso, ele finalmente sai de lá e volta pra realidade. Um detalhe interessante é que agora que ele tem esse pingente aí por causa do contrato que ele fez com ela, ele consegue se comunicar com ela mesmo quando ele tá fora do mundo dos sonhos lá. Logo depois de sair do mundo dos sonhos, a Petra bateu na porta do quarto dele. Nessa parte, dá pra descobrir que se passaram 2 anos desde que ele aceitou o contrato com ela. Porque ele fala que a Petra tem 14 e no anime ela tem 12. Eles basicamente conversam sobre o que cada um ia fazer durante aquele dia. Eles falam sobre a rotina e etc. Quando a Petra sai do quarto dele, ele fala pra ele mesmo que estava bastante orgulhoso de si por ser um ótimo irmão mais velho. A Ekidna já vem logo interrompendo ele, falando que a Petra não vê ele desse jeito. E ele manda ela calar a boca, né? Pelo menos o cara não é um pedófilo. Bom, ele finalmente sai do quarto dele para começar o que ele tinha que fazer. Quando ele estava passando pelo jardim, ele viu o Garfield e o Reinhardt lutando. Obviamente o Reinhardt deu um pau nele, né? Mas era só uma batalha amistosa, felizmente, então tanto faz. Depois que o Garfield saiu do santuário, ele queria ficar mais forte. Então ele chamou o Reinhardt para treinar com ele todas as manhãs. Mesmo sendo meio óbvio, né, que ele nunca ganharia do Reinhardt, ele não desistia. Quando o Subaru chegou mais perto, ele viu o Garfield todo quebrado no chão. Ele ofereceu a mão para levantar ele, mas o cara é um orgulhoso do caramba e recusou. Ele se levantou sozinho e foi andando até a mansão para tomar um banho. O Subaru fala pro Reinhardt entrar e tomar um banho também, mas ele diz que aquela luta não fez nem o cara suar, então não precisava. Dentre os infinitos poderes do Reinhardt, aparentemente ele também tem um que é muito funcional, hein? O cara consegue fazer crateras desaparecerem. Quando ele tava lutando com o Garfield, ele fez um baita buracão no chão. E pra fazer isso desaparecer, ele simplesmente colocou o pé em cima que sumiu. O acontecimento um tanto quanto bizarro nessa versão é que o Subaru conseguiu fazer o Reinhardt morar com ele na mansão. Como ele fez isso? Bom, o Subaru ele sabia que a Felt não estava muito interessada na eleição real.
Então o que ele fez? Ele ofereceu uma rota de fuga pra ela morar em outra cidade com aquele gigante lá que vivia com ela no começo do anime. A Felt, ela aceitou a proposta e simplesmente largou o Reinhardt e sumiu do mapa. Por conta disso, o Subaru pediu pro Reinhardt virar um aliado da Emilia na seleção real, já que ele não era mais cavaleiro de ninguém. E ele aceitou e foi morar lá com eles. O Subaru ele não se orgulha muito dessa escolha porque, mesmo trazendo o Reinhardt pra mansão da Emilia, isso ia evitar muitos problemas, acabou deixando o Reinhardt bem bolado, porque na mente dele a Felt largou ele porque ele não era um bom cavaleiro, não tinha honra suficiente para ser cavaleiro dela. Enquanto ele estava conversando com o Reinhardt, veio uns flashbacks na mente dele. Ele começou a se lembrar dos eventos que aconteceram no santuário. Depois de morrer tantas vezes, ele chegou num ponto onde ele conseguia assumir o controle da ação de literalmente todo mundo que estava lá. Ele começou tirando o Garfield do caminho, já que ele era um otário que sempre tentava matar ele, porque ele não queria que eles saíssem do santuário. Daí depois ele passou por todas as provas do cemitério. Enquanto isso, o Roswell ele ajudou na evacuação de geral. Graças a isso, todo mundo conseguiu sair de lá numa boa. O Garfield se arrependeu do que ele fez e acabou indo morar com eles na mansão. A conversa entre ele e Reinhardt acaba logo depois disso e eles saem do jardim. Já dentro da mansão, ele dá de cara com o Roswell no caminho dele. E ele elogia suspeitosamente, como sempre, os atos de Subaru, obviamente porque ele sabe sobre o retorno da morte e todo o sofrimento que ele passou até chegar lá onde ele tá agora. Porém, esse papo todo não foi muito bom, já que o Subaru sabe que o Roswell é o culpado de tudo isso. Continuando com a rotina diária, o Subaru ele foi visitar a Beatrice, que ficava agora em uma nova biblioteca, porque a antiga tinha pegado fogo junto com a mansão inteira. Sim, eles estavam em uma nova mansão agora. Nessa rota, o Subaru ele não falou pra Beatrice que era aquela pessoa. E quando a biblioteca tava pegando fogo, ele teve que tirar ela de lá à força. A Beatrice agora odeia o Subaru e não fala mais com ninguém, porque ela tá em depressão. Tanto que quando ele foi visitar ela, ele foi recebido com carinhosos arranhões na cara e no pescoço. Quando ele parou de falar com o Roswell nos corredores, ele foi até o quarto da Ram. E lá ele conversou com a Ram, que estava fazendo visita para a irmã dela, mesmo ela nem sabendo quem era a irmã dela. Por conta do Roswell respeitar muito o Subaru, a Ram parou de tratar ele que nem lixo, igual ela tratava ele no anime. E começou a respeitar ele muito mais comparado antes. E, tipo, isso não foi muito legal, até porque aquilo não era real. Ela tava só tratando ele com respeito porque o Roswell tratava ele com respeito. Mesmo a Ram aparentemente se importando com a Rain, no fundo ela nem ligava realmente pra ela, até porque ela nem conhecia ela. Quando a Ram saiu do quarto, a Ectina veio falar com o Subaru, porque ele tava se lamentando de não ter achado os arcebispos da Gula e da Ganância, pra poder matar eles e trazer a Rain de volta. Como ele já tava desistindo de procurar eles por conta própria, ele teve a ideia de ir até a Torre das Pleiades para perguntar para um sábio a localização deles. Ele foi lá, só que não deu muito certo, ele foi negado 2 vezes e por causa disso ele desistiu. Então a Ectina falou pro Subaru que ele podia ir até o dragão divino e pegar o sangue dele. Segundo ela, o dragão era onipotente e provavelmente o sangue dele ia conseguir despertar Arém, já que ele tinha propriedades mágicas praticamente infinitas. Só que tinha um problema, o sangue ele só podia ser extraído por uma pessoa com status social muito elevado no reino, ou seja, só alguém que pertence à realeza ia poder retirar o sangue, e só se a Emilia virasse rainha ela ia poder fazer isso. Como o objetivo do Subaru já era desde o início levar a Emilia até o trono, ele ia conseguir matar 2 coelhos em uma cajadada só. Depois de voltar da visita a Beatrice na biblioteca e do quarto da Rain, o Subaru tinha acabado a rotina diária. Então ele foi até o quarto da Emilia. Ele bateu na porta dela e ela bateu de volta. Então ele bateu de novo e ela bateu de volta. Aquilo deixou a Emilia um pouco sem paciência e ela abriu a porta. O Subaru ficou rindo da cara dela porque ela tinha ficado brava. E ela fechou a porta de novo, só que o Subaru colocou a mão no meio e prendeu a mão dele. Com isso ela ficou desesperada e tomou a decisão mais esquisita possível para aquela ocasião. Ela simplesmente começou a lamber a mão dele. Bem estranho. E por conta disso ele ficou meio sem saber o que fazer. Ela também ficou bem confusa.
Depois disso, ela usou magia de cura e curou a mão dele por completo. A mão dele ainda estava suja de saliva e ele fez uma coisa mais estranha ainda. Ele simplesmente pensou em lamber os próprios dedos, que estava lambido por ela. Que antes que ele fizesse isso, ela felizmente limpou a mão dele com um lenço. Ela viu as feridas causadas pela Beatriz no pescoço do Subaru e curou elas também. Logo depois de curar as feridas, ela perguntou se tinha sido Beatriz que fez aquilo. Quando o Subaru respondeu, aparentemente, ela ficou muito irritada. E movida pelas emoções, ela começou a congelar a mansão inteira. Felizmente, o Subaru conseguiu acalmar ela. A Emília ainda estava bastante abalada pelo fato de não ter conseguido superar as provas do santuário. E aquilo acabou afetando ela emocionalmente. Como a Emília tinha extrema confiança nas palavras do Subaru, ela perguntou a ele o que ela deveria fazer naquele dia. Ele disse para ela estudar mais, já que uma das coisas que ele mais quer é que ela vire rainha. Vale ressaltar que nessa versão a Emília cortou o cabelo, é só isso mesmo. Eles se despediram e ele saiu do quarto dela. Logo depois que ele saiu do quarto, a Ekdina começou a ofender a Emília. Eu não entendi muito bem porquê, mas aparentemente ela tem ciúme dela. Na hora da janta, o Subaru jantou com a Emília, e depois disso ela foi estudar. Quando ele saiu do quarto, ele escutou a voz do Otto na mente dele. Ele estava escutando as últimas palavras dele antes dele se despedir há um ano atrás. O Otto saiu da mansão porque o Subaru queria resolver tudo sozinho, e como ele não queria atrapalhar, ele foi embora. Quando ele lembrou disso, ele deu um socão na parede, que inclusive machucou bastante a mão dele. Depois disso, ele foi até o quarto dele, e lá ele encontrou a fucking Elsa. Ele não entrou em desespero, muito pelo contrário, ele estava bastante calmo. Isso porque agora a Elsa era uma aliada. Depois que o Subaru salvou ela da mansão em chamas, ela parou de ser uma inimiga. E agora ela trabalhava pra ele, tipo na rota do Ayamatsu quando ele salvou ela. Ela só tava na mansão porque, na verdade, ela tinha acabado de voltar de uma missão. Ele tinha pedido pra ela procurar os acerbispos da Gula e da Ganância, mas ela só achou o da Ganância e matou ele. Infelizmente, eles não faziam ideia de onde a Gula tava. Depois de ela contar os detalhes da missão, ele agradeceu ela e disse que ia chamar ela de novo quando precisasse. Ela se levantou e foi até a janela para ir embora. Antes de ela ir, ele pediu mais um favor para ela. Ele perguntou como é que estava o tempo, além da floresta. Ela disse que só tinha umas nuvens e que não era para se preocupar com isso. Ele olhou pro relógio e viu as horas. E do nada, o maluco simplesmente pediu pra ela cortar a cabeça dele. Eu não entendi muito bem, mas aparentemente ele achou que tava sob o efeito de alguma maldição ou alguma coisa do tipo, sei lá. Obviamente, como qualquer pessoa pensaria, ela achou que ele era um completo maluco e hesitou. Mas ele pediu de novo. E ela perguntou quais seriam as últimas palavras dele. A única coisa que ele pediu é que fosse o mais indolor possível. Ela cortou a cabeça dele e logo em seguida ele acordou de novo no quarto dele. Ele olhou pro relógio e viu que estava de manhã. Ele se perguntou que dia exatamente era aquela manhã. E para se certificar disso, ele tocou no pingente e foi até o mundo dos sonhos. E lá ele perguntou pra Ekdina que dia que era. Porém, antes de ela responder, ela exigiu que ele tomasse o chá. Ele bebeu, mas se engasgou e acabou vomitando tudo. E depois desses acontecimentos problemáticos, ele perguntou se era o dia 14 de Quinze. Quinze é um dos meses do calendário de Rezero. Ela responde que sim, e ele fica bastante aliviado, porque agora ele sabe que ele voltou no mesmo dia que ele morreu. Eles deduziram que, como o checkpoint tinha voltado naquele mesmo dia, provavelmente alguns problemas estavam prestes a acontecer. E após isso, eles tiveram um papo meio furado e antes de ele sair, a Ekdina perguntou pra ele por que ele se matou, sendo que ele não sabia se ele ia voltar naquele mesmo dia ou não. Antes que ele pudesse responder, ele passou pelo portal e saiu de lá. Ou seja, nem a história contou por que ele se matou exatamente. Ele fez exatamente tudo que ele tinha feito da última vez, até se encontrar com a Petra de novo e conversar com ela sobre o que ela iria fazer naquele dia. E ela comenta do tempo, que aparentemente estava nublado além da floresta e que o tempo ia piorar. O Subaru diz que ela não deveria se preocupar com aquilo e que o tempo ia ficar ensolarado. Ele disse que tinha certeza disso. A Petra pergunta como ele sabia disso e ele diz que é porque ele acabou de voltar para esse dia colocando a vida dele em risco. Ou seja, ele contou para ela indiretamente que ele
morreu e voltou. Bom, essa é a última parte que o Subaru aparece, que basicamente conta o que é essa rota. Depois disso, é uma breve cena da Ecdna no mundo do sonho. Esse trecho é basicamente uma narração do que a Ecdna tá pensando enquanto ela bebe o chá dela. Ela diz a seguinte frase: usar a própria vida para salvá-los, para protegê-los, para manter alguém longe deles. Quão virtuoso, quão nobre, certamente merecedor da exaltação de todos. Além disso, não apenas uma vez, mas desafiando um ciclo infinito de dificuldades, e a impressão que não pode ajudar, mas dá. Obviamente, né, nessa fala dela aí, ela tá se referindo ao Subaru e elogiando o quão motivado ele é para fazer tudo o que ele faz pelos outros que ele ama. E que mesmo tendo um ciclo de dificuldade infinito, sempre morrendo e sempre sofrendo, ele não desiste. Depois disso são mais pensamentos alheios dela, ela declarando que daria tudo de si para ajudar o Subaru e proteger aqueles que ele se importava, e essas coisas do contrato deles, até que chegamos no último trecho dessa história, que é meio que uma reflexão da Ecdna. Ela diz a seguinte frase: ah, mesmo assim, por que o amor sempre se desvanece? Basicamente uma questão filosófica do porquê o amor em um relacionamento geralmente, ou quase sempre, simplesmente acaba. Enfim, eu não vou entrar nesse assunto, foi isso, eu tentei sintetizar a história ao máximo, pegando as partes realmente relevantes e algumas partes até que engraçadinhas. Essa história, infelizmente, ela não é tão interessante quanto a da Aren, ou a Yamatsu e a Alboreiro, porém, ela até que é interessante. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Esse vídeo ficou até que bem grande, acho que ficou uns 16 minutos, não tenho certeza. Até!